Alguém tem alguma pergunta? Ou passamos a palavra ao doutor Gustavo? Passamos a palavra, então, ao doutor Gustavo para prosseguir, depois fazemos debate, então. Doutor Gustavo, prazer em vê-lo. Obrigado. Eu queria agradecer aí a todos, a Kátia principalmente, por ter lembrado do meu nome e feito esse convite de participar aqui no meio de pessoas tão ilustres, ex-colegas, e o doutor Rodrigo, foi muito bom ouvir a sua fala, e a sua calma é contagiante. Olha, dizem que eu sou uma pessoa muito elétrica, e ouvindo você falar com tamanha calma, bom, me fez até respirar e vou tentar começar menos elétrico, menos do meu jeito, que eu realmente sou um pouco acelerado. Mas parabéns, eu comungo muito do que você falou com relação à necessidade dessa evolução do direito e a necessidade do direito estar sempre se adequando a essa realidade social que a gente vive. O momento é delicado para todos nós, quer dizer, a pandemia vem mudando as nossas vidas e o casamento parece ter sido uma das suas vítimas, né? Eu estava conversando com um colega do Registro Civil, dizendo, Gustavo, agora no casamento, quando a gente faz o casamento, né, a gente costuma, as palavras na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença. E agora a gente tem que acrescentar mais uma, né? Na pandemia, com ou sem pandemia, porque se o casamento existia a pandemia, existe a tudo. Realmente, a pandemia está sendo um grande teste para o casamento aqui no nosso país e, infelizmente, está sendo uma vítima. Antes de falar assim, especificamente sobre a plataforma do e-notariado, eu queria passar algumas curiosidades e alguns dados estatísticos que eu colhi sobre o divórcio, para mostrar a relevância, quer dizer, o professor Rodrigo já mostrou isso muito bem, né? A relevância e como foi árdua a tarefa de se concretizar o divórcio no nosso país. Mas eu queria fazer rapidamente algumas pinceladas sobre isso, e mostrando, com a ideia de mostrar a relevância disso, e, por outro lado, como que o Brasil hoje está na vanguarda do ato notarial eletrônico e na parte do divórcio à frente de muitos países de primeiro mundo. O professor Rodrigo lembrou aqui que o divórcio levou aqui no país quase 200 anos para chegar. E eu vou até além. O divórcio era um instituto comuníssimo no Império Romano já, né? Tem um ditado que dizem que as mulheres romanas trocavam mais de marido que o estado de cônsules, né? Então, por aí, o professor da USP, o professor Alexandre, tem um trabalho que ele fala sobre direito romano e ele diz isso. Então, em Roma, é muito comum, o divórcio era uma coisa normal. E aqui no Brasil, infelizmente, realmente, o Brasil foi um dos últimos países, para se ter uma ideia, dentre os países que faziam integrantes da ONU em 77, dos 133 países, apenas 5 em 77 não tinham o divórcio regulamentado, e o Brasil era um desses países. Então, assim, o senador Nelson Carneiro lutou desde 1950 para trazer o divórcio para o nosso país. Então, não foi uma luta fácil, não. Bom, mas aí, visto isso, o Brasil deu um salto. O divórcio extrajudicial foi um marco. Ele surgiu com a Lei 11.441, mas Portugal estava na nossa frente, porque o divórcio extrajudicial ele surge em Portugal, em 1995. E lá em Portugal, ele já surge com a possibilidade do divórcio consensual em cartório, mesmo havendo filhos menores. Lá em Portugal, quando há filhos menores, é muito simples. Eles encaminham para o Ministério Público o ato, tá? Por exemplo, aqui, quando a gente vai fazer uma partilha, um inventário extrajudicial, nós encaminhamos para a Cefaz, a Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda confirma se aquilo tudo está de acordo e dá o ok. Quer dizer, o Ministério Público lá em Portugal, então, fazia esse papel de fiscal, verificava se os direitos do filho estavam ok e dava o
o seu ok. Aqui no Rio de Janeiro, professor, a nossa corregedoria admite o divórcio consensual, mesmo quando haja filhos menores ou incapazes, quando essas questões já estão decididas por decisão transitada em julgado do tribunal. Então, as partes comprovam que essa matéria já foi decidida, com sessão de trânsito em julgado, e então a gente está autorizado a realizar o divórcio. Mas então, foi só em 2007 que nós começamos a realizar esse divórcio. A partir daí, uma pesquisa do IBGE demonstra que em 2018, 20% desses divórcios já eram realizados em cartório. Então, em 2018, o Brasil teve 385 mil divórcios, quase 75 mil em cartório. Esse número vem crescendo. E em junho de 2020, o último dado que eu consegui coletar, tivemos, em junho, então a gente está falando menos de um mês após o ato normativo 100, que criou o divórcio eletrônico, tá? O ato é de 26 de maio, então em junho nós tivemos quase 5.500 divórcios. Tivemos um aumento de quase 20% em relação ao mês anterior de divórcios. E, por sua vez, o casamento, infelizmente, despencou. Nós tivemos apenas 214 mil casamentos em 2020. Lembrando que, em 2018, foram 380 mil divórcios. Quer dizer, meus colegas aí de vara de família também estão tendo muito trabalho. Uma proporção de 4 casamentos, de 4 para 1, né? Cada 4 casamentos, um divórcio. E qual é a relevância disso, desses números? O que eu fui mostrar? Eu fui mostrar esses números para mostrar, primeiro, a importância da desjudicialização. A desjudicialização é algo muito importante, porque ela se traduz em economia, não só em economia, porque cada processo judicial é caro, né? O magistrado, de repente, que poderia estar se dedicando a um processo de um divórcio, de um acordo, que poderia ser realmente levado para o campo extrajudicial. Um processo custa R$2.000 e poucos. Então, segundo o IBGE, a economia disso para o país está na casa dos 5 bilhões. Quer dizer, isso representa muita coisa, né? Sem se falar na melhora da justiça. E o divórcio extra também tem um benefício para a parte que se refere ao custo. Se você for ver o custo do divórcio extrajudicial, os emolumentos, se não houver partilha de bens, se for só o divórcio, custa R$330 de emolumentos, né? Não estou levando em conta os repasses, etc. Mas R$330 de emolumentos. Em Portugal, um divórcio custa quase 300 euros, né? Então, por aí a gente vê a diferença. Então, visto isso, qual é a importância, e o professor Rodrigo já falou aqui, do provimento 100? Para mim, como o professor Rodrigo disse, ele simboliza, e é um símbolo mesmo de adequação do direito a uma realidade social. O direito deve acompanhar, evoluir com a sociedade, né? Ubi societatis ibi jus, né? O direito deve acompanhar a sociedade. Nem sempre isso acontece para e passo, né? No direito de família, isso, infelizmente, a gente vê sempre um descompasso entre a realidade social e o direito. Então, a jurisprudência tem que estar criando súmulas, e são súmulas que, às vezes, acabam atrapalhando até a aplicação do direito, né? Você tem súmulas que tratam, por exemplo, a separação obrigatória, mas aí você comunica os aquestos. Isso aí acaba gerando uma grande confusão, no meu modo de ver. Então, você tem hoje um mundo virtual tão presente nas nossas vidas, onde você fala até, há pouco eu li um artigo sobre união estável virtual, quer dizer, infidelidade virtual. Você tem aplicativos hoje de relação por vídeo. Então, assim, é uma coisa muito presente nas nossas vidas. E com o provimento 100, a gente conseguiu adequar uma realidade à atividade notarial. A atividade notarial é uma atividade arcaica, né? Que ela vem lá dos egípcios, já tinham os escribas, é uma atividade muito tradicional,
Então, eu digo que o provimento 100 fez com que a atividade evoluísse uns 100 anos. Quer dizer, a gente saiu do papel, e acreditem, a gente estava ainda no papel. Um computador era usado apenas como um editor de texto, porque você tinha que ir no cartório assinar isso fisicamente. Então, com o provimento 100, ele veio, então, ser um turning point aí dessa relação. E qual a importância desse divórcio eletrônico, né? Hoje, como é que está sendo isso, né? Falando em eletrônica, a gente recorre ao Google, né? Não tem como. Antigamente, a gente ia queria saber alguma coisa, ia na enciclopédia britânica. Hoje, a gente corre para o Google. E o Google Trends tem Google Trends é tipo assim, o que está sendo pesquisado no Google, né? Qual é a palavra, o que está trend de moda, né? E se você fizer uma busca no Google Trends, essa fonte eu fui buscar na Anoreg, que é a nossa associação BR do Brasil, ele diz que a busca pela palavra, entre aspas, como entrar com o pedido de divórcio, isso em março, ou seja, início da pandemia, cresceu 3.750%, tá? Como entrar com o pedido de divórcio. Em julho, a gente está falando aí quase um mês e meio depois do provimento, a busca pelo termo divórcio online cresceu 1.100%. Então, ou seja, a pandemia tornou evidente duas coisas no casamento. Nos antigos casamentos, as relações desgastadas ficaram ainda mais evidentes, né? E nos novos, os desgastes que seriam futuros, acho que foram antecipados. Então, acabou que isso fez com que um aumento muito elevado no número de divórcios e a facilidade também de se buscar o divórcio, porque hoje você consegue se divorciar no mesmo dia. Você pode se casar no dia seguinte você consegue se divorciar. Buscando um pouco a calma do professor Rodrigo aqui, eu estou acelerando um pouco, né? Eu queria, então, dizer o seguinte, o Brasil hoje, como eu disse ali atrás, está na vanguarda dos atos notariais eletrônicos. Nós ultrapassamos Portugal. Portugal hoje está brigando para conseguir uma plataforma, eu converso com colegas lá, como a nossa. Os Estados Unidos não têm um processo digital como o nosso, tá? Nem a Estônia também, eles também têm um sistema notariado, que é um dos países mais evoluídos em tecnologia. Eles lá, apesar de ter plataformas, exige ainda que você tenha assinatura física. Então, o e-notariado, ele revolucionou e fez com que o Brasil desse um salto magnífico aí no direito. E o que é o e-notariado, né? Vamos lá, finalmente. O e-notariado é um sistema de integração eletrônica. Ele é via web, né? Então ele está você acessa ele pelo seu navegador e ele integrou os serviços notariais do Brasil. Com isso, ele padronizou, ele criou uma padronização de infraestruturas e ferramentas que são disponibilizadas a todos os notários. Isso é muito importante, porque quando você está falando na atividade notarial, vocês sabem que há uma concorrência muito grande. Quando você consegue padronizar alguma coisa, você democratiza isso para o Brasil, que é um país continental, porque se você não fizer isso, você vai ter locais como Rio de Janeiro e São Paulo, que você tem cartórios grandes, mas o Nordeste, com cartórios menores, ficaria prejudicado. Então, essa plataforma ela é disponibilizada a todos e é igual, não vai ter diferença entre o cartório de Manaus e o do Rio de Janeiro. E a plataforma, ela reúne, gente, diversas funcionalidades. Eu vou falar do divórcio digital, mas ela tem a apostila eletrônica diária. A apostila eletrônica diária é um avanço significativo do CNJ, que a Bélgica, quando esteve aqui para a reunião diária da apostila, ficou impressionada com a evolução da nossa plataforma. Eles não têm, vários países da Europa não utilizam. Os Estados Unidos, para você apostilar um documento nos Estados Unidos, eu tenho uma amiga que precisou lá, não são todas as cidades, porque eles não têm a capilaridade que nós temos. O cartório ele tem uma capilaridade que permite que em qualquer local que você esteja, você consiga recorrer a um cartório e realizar o ato. Nos Estados Unidos não é assim. Só em determinados
determinadas cidades, capitais, possuem a apostila de Haia. Então, você tem um sistema de videoconferências, que eu vou falar aqui, enfim, identificação de pessoas, a matrícula eletrônica, etc. Bom, o divórcio extrajudicial eletrônico, a mudança é de meio, né? Você está falando em meio eletrônico, porque os fundamentos, tanto os principais, a Constituição, o artigo 226, a Resolução 35, são os mesmos, tá? O que muda é o meio eletrônico. E o meio eletrônico, então, ele vai possuir requisitos específicos para a prática do ato notarial. A primeira questão que surge quando a gente vai falar na escritura eletrônica é com relação à competência, qual seria o cartório competente para lavrar essa escritura eletrônica, né? Competência é sempre uma questão controvertida, não só no judiciário, eu aprendi que no extrajudicial também, né? No judicial a gente vê muito conflito negativo. Aqui a gente tem muito conflito, todo mundo quer ser competente, né? E a competência aqui, ela é diferente da Resolução 35, que diz que o divórcio pode ser feito em qualquer cartório, e a Lei 8935 também dispõe a livre escolha dos cartórios. A Resolução número 100 prevê que não. A resolução, apesar de a gente estar falando em mundo virtual, onde não existem barreiras, a resolução criou uma barreira territorial, ou seja, ela fixou o critério da territorialidade. Então, aqui, o que vai determinar o cartório competente é o domicílio do casal, tá? É onde ele tem domicílio fiscal ou eleitoral, porque também isso foi um cuidado que o provimento teve, de não permitir, não basta você levar uma declaração ou uma conta, o domicílio vai ser comprovado através do seu domicílio eleitoral, TSE ou fiscal, imposto de renda, tá? Isso aí, houve muita crítica em relação a essa delimitação de competência, porque isso serve não só para o divórcio, como para compra e venda eletrônica, o testamento. Isso tudo a gente faz hoje, gente, eletronicamente. Você não precisa mais ir no cartório para praticar nenhum ato notarial. Então, a crítica foi que a Lei 8935, que é federal, prevê que as partes têm a livre escolha dos cartórios. E, como a internet não possui barreiras, a vontade seria de que todos os cartórios pudessem praticar atos em todo o Brasil, né? Em todo o mundo, na verdade. Eu, há poucos dias, fiz uma união estável de um casal em Portugal. Então, assim, hoje estamos falando em... Eu posso divorciar um casal que não esteja morando mais no Brasil. Imagina a dificuldade que esse casal teria para se divorciar não morando mais no Brasil, né? Hoje a gente pode fazer isso de maneira virtual. Mas a verdade é que a delegação ela decorre de um concurso público. E por decorrer de um concurso público, o tabelião recebe uma delegação para um determinado município. Então, a minha delegação é para o Rio de Janeiro. Não é possível que eu possa estender a minha competência para todo o Brasil. Então, a minha competência tem que ser preservada. O intuito, a meu ver, do provimento 100, na minha opinião, é a garantia da própria noção de concurso público e permitir que esse concurso público, a delegação, seja praticada nos limites daquela delegação concedida, em que pese a Lei 8935, que é de 94, prevê que as partes podem escolher livremente o notário. Essa interpretação tem que ser trazida para hoje, para uma realidade atual que não havia em 1994. Questão que se discutiu também, a recente que a Corregedoria do Rio julgou, decidiu, foi com relação à territorialidade para os advogados, porque a gente vai ver nos requisitos da escritura eletrônica, a presença do advogado é sempre fundamental, é importantíssima e a sua falta é motivo de nulidade. Então, teve um caso recente onde um advogado solicitou a escritura, o divórcio eletrônico, e o cartório se recusou, disse que não era competente, não faria o divórcio eletrônico,
que esse advogado tinha residência em outro município que não aquele do cartório. E o provimento fala na territorialidade, etc. Houve uma reclamação da OAB na corregedoria, e a corregedoria, então, entendeu que o critério é inaplicável para o advogado, como não poderia deixar de ser. O advogado representa a parte, a OAB dele é dada para o Brasil. Você pode advogar no Brasil, em qualquer local. Então, se eu sou do Rio de Janeiro, nada impede que eu faça um divórcio de um casal em São Paulo. Então, esse caso foi julgado e a corregedoria, então, decidiu que o cartório poderia fazer assim, independentemente do advogado residir em outra comarca. Bom, voltando aqui aos requisitos do ato eletrônico, antes de eu fazer aqui, eu queria fazer uma apresentação da plataforma. Então, com relação ao ato eletrônico, basicamente os requisitos estão lá no provimento 100, no artigo 3º e 4º. O 4º diz sempre o seguinte: tem que utilizar a plataforma e-notariado. Não pode um cartório chegar, mas eu vou fazer o ato eletrônico, eu tenho aqui uma plataforma, vou fazer aqui através do Zoom. Não, não pode. O ato eletrônico tem que ser sempre através do e-notariado. A videoconferência ela é realizada através da plataforma e-notariado, tá? Em parceria com o Zoom. Então, não é o meu Zoom que eu abro, é o Zoom que é aberto o link pela plataforma e-notariado. Essa videoconferência ela é obrigatoriamente gravada, tá? Gravada, e exige a participação do advogado. Eu posso fazer videoconferência em separado, ouvir primeiro um casal, ou primeiro o cônjuge mulher e depois o cônjuge varão, por exemplo, não tem problema algum, tá? Ou pode ser também numa única videoconferência, né? E em seguida, você na videoconferência faz a identificação da parte, você tem perguntas específicas que devem ser feitas com relação à leitura do ato, né? Menção de que está celebrando aquilo sem nenhum tipo de erro, dolo, coação ou fraude, né? E em se tratando também de divórcio que não possui filhos, ou se possui, que essa matéria relativa à guarda e alimentos está decidida por decisão transitada em julgado, que não se encontra o cônjuge virago em estado gravídico, né? E que está ciente das consequências e firme no propósito do divórcio, né? Então, assim, basicamente, e no final da videoconferência, realizada a videoconferência, as partes, então, vão para a assinatura eletrônica, usando as partes e o advogado, usando certificado digital, que pode ser o ICP Brasil, que é um Instituto de Chaves Públicas, é um certificado que você pode adquirir em qualquer certificadora digital, ou chamado também certificado notarizado, que é gratuito, os cartórios fornecem gratuitamente e você pode assinar qualquer ato com ele, tá? Eu queria aqui, desembargadora, fazer uma apresentação aqui só para que vocês possam visualizar o passo a passo do divórcio eletrônico, na prática, né? Porque a gente falando assim, você não consegue enxergar direito como ele funciona. Então, eu gostaria de fazer aqui, são poucos slides de como ele funciona na prática, ok? Vou compartilhar aqui minha tela. Então, deixa eu ver se eu entro aqui. Vou ver se vai entrar. Vou ver se a tela está aqui. Bom, eu acho que está conseguindo. Acho que apareceu? Apareceu, né? Então, vamos lá. Vou ver se vai dar certo. Então, eu vou fazer aqui o passo a passo, né? Um dia vamos chegar lá, vai ser um botão só que a pessoa aperta e pronto, está divorciada. Então, a plataforma, como eu disse, é um sistema web, tá? O endereço é e-notariado.org.br. E na plataforma, ela é bem interessante, ela tem um local para o cidadão, onde ele pode visualizar ali o ato eletrônico, ele pode validar o ato eletrônico. Quando a gente pratica um ato eletrônico, ao final desse ato, a gente
emite um traslado digital. O traslado é digital e ele possui até um QR Code. E a grande maravilha é a seguinte: você pode imprimir esse traslado e levar para onde você quiser. No RGI, por exemplo, você pode apresentar ele no RGI. O RGI vai chegar e vai validar da seguinte forma: vai pegar o celular, vai apontar o celular para esse QR Code, e esse QR Code vai apontar para a plataforma e-notariado, e ele vai conseguir visualizar exatamente o ato com a matrícula notarial eletrônica, que é uma inovação da plataforma também. Todo ato possui uma matrícula notarial eletrônica, é um número único, ou seja, impede a fraude. Ele tem um código hash também, como a sua sentença, quando você assina e a gente quer confirmar, a gente entra lá no site do tribunal, né, e verifica a autenticidade daquela decisão. Aqui é feito com código QR Code, tem um número também que você pode chegar e validar aqui, seja através de celular, seja por aqui pela plataforma. E você tem essa área aqui também, que é a área do notário. Então, aqui é do cidadão, aqui é do notário. Aqui em cima, vocês vão ver que existem o fluxo de assinatura, que é onde nós criamos, após a gente elaborar a minuta, o advogado deu o aceite dele, falou, não, está tudo certo, pode gerar o documento. A gente vai pegar aquilo que estava em Word e vai transformar no que eles chamam de um documento de longa duração, que é um PDF-A, PDF/A, que é um PDF que não permite edição, e é um PDF que é tido como de que ele fosse abrir qualquer plataforma, espera-se, né, daqui a 50 anos ele ainda vai continuar sendo um documento válido, por isso que ele é chamado de longa duração. Então, a plataforma aqui, o visual dela é esse. Bom, depois que eu realizo o ato, crio o PDF, eu vou mandar um link por e-mail para a parte, né? Então, a parte vai receber um e-mail, e esse e-mail vai estar aqui, e-notariado, documento aguarda sua assinatura. A pessoa vai receber esse e-mail, vai clicar aqui, e ao clicar aqui, ela vai abrir essa página aqui, assinar documento. Ela não vai assinar, na verdade, quando ela clicar em assinar documento no e-mail, ela vai ser remetida para a plataforma e-notariado, clicou aqui, ela vai estar aqui, ó, estamos no browser de novo, tá? Vai abrir essa página lá do enotariado.org.br. Então, ela vai acessar aqui, ó, o documento dela. Ela ainda não vai assinar nada. Ela vai, até porque a parte tem que fazer a leitura prévia do documento antes de assinar qualquer coisa. Então, exige que a parte clique aqui, tá? E ao fazer o download desse documento, vai abrir o documento no modo leitura. Exatamente o ato eletrônico em PDF-A, ela vai fazer aqui a leitura completa do ato, tanto ela como o advogado, né, e o marido, e vai fazer a leitura desse ato. Feita a leitura do ato, ela ainda não assina nada. Ela vai voltar para aquela página ali onde ela estava e ela vai receber um link para a videoconferência, porque ela não pode assinar o ato ainda, ela tem que realizar a videoconferência. E como ela vai realizar a videoconferência? É muito fácil. Ela pode estar na praia com o celular dela, tá? Ela vai receber um link de WhatsApp como esse aqui, de Zoom, que é o link para a plataforma de videoconferência. Clicou no link, vai abrir a videoconferência, igual a nossa aqui, tá? Digamos aqui que a Mônica e o Rodrigo estão se divorciando e a Cátia e a Regina são advogadas. E eu sou o tabelião. Iríamos estar nós aqui, fizeram a leitura do ato, eu ia fazer aquelas perguntas se estão... vou virar aqui. Eu ia fazer aquelas perguntas se está em estado gravídico, conhece essa coisa de casamento, não tem chance de reconciliação, não possuem filhos menores, ou então está transitado em julgado a decisão. Tudo isso a gente ia discutir na videoconferência. E vejam bem,
você consegue assinar essa videoconferência até pelo seu iPhone, tá? Se o seu certificado digital, eu ensino isso depois no meu canal do YouTube, eu ensino como instalar o certificado digital no iPhone, e você, então, pode receber no seu iPhone, fazer a leitura no iPhone e se divorciar pelo iPhone. A assinatura que vai se seguir após, então, terminou a videoconferência, tá? Terminou a videoconferência, você, então, vai voltar para aquela página que nós estávamos antes, né? Para aquele portal que está aberto no seu navegador, e você, então, vai vir aqui em assinar. Essa assinatura é uma assinatura eletrônica. Você, quando clica aqui em assinar, esse é o passo a passo, exatamente, vocês estão vendo exatamente um caso concreto. Você vai ter aqui que escolher o seu certificado digital. O certificado digital, em regra, ele já se encontra instalado no seu computador, tá? Ou no seu iPhone, ou então você tem um tokenzinho que é aquele que você espeta USB. O certificado digital vai ser localizado aqui pelo seu computador e você, então, clica em assinar. Clicou em assinar, ele assina e, então, parabéns, você está quase divorciado. E fim da festa, né? Bom, deixa eu tirar aqui. É quase divorciado, porque ainda, nesse caso, a gente tem que elaborar o traslado digital, como eu falei. A gente consegue elaborar o traslado digital no mesmo dia. Eu faço o upload desse traslado digital na plataforma e mando até para o WhatsApp, porque o WhatsApp do advogado todo falou, ó, teu traslado está indo para você. Com esse traslado, você faz qualquer coisa. Você manda você averba no RCPN, você registra uma partilha no RGI. Então, é muito fácil, é muito dinâmico, é muito eficiente.